Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado que chega aqui ao nosso canal, desta vez dedicado ao cargo de agente e auxiliar administrativo. Então, nesse vídeo, vamos resolver 6 questões, nesse caso, todas envolvendo administração geral. Agradeço o teu carinho, a tua audiência. A nossa primeira questão já está na tela. Você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar para cá. Então, vamos lá. Resolver o nosso primeiro desafio com a banca AOCP, Instituto AOCP. Assinale a alternativa que apresenta uma definição correta de liderança. Definição de liderança. Então, letra A. Liderança é a capacidade de conferir ordem e consistência. B. Capacidade de projetar estruturas organizacionais monitoradas. C. Capacidade de implementar estratégia. D. Capacidade de influenciar um grupo. Letra E. Capacidade de enfrentamento da complexidade. Então, qual alternativa aqui se encaixa corretamente à definição de liderança dentro das teorias da administração? Então, vamos lá. A definição correta de liderança é a capacidade de influenciar, guiar e motivar um grupo de pessoas para alcançar objetivos comuns. Enquanto outras alternativas mencionam aspectos importantes da gestão e da organização, a essência da liderança está na habilidade de inspirar e orientar as pessoas na direção a metas inspiradas. Então, nosso gabarito, dentro do que a gente leu e entendeu, está na letra D. Liderança não se trata apenas de conferir ordem, projetar estruturas ou implementar estratégias, mas sim de engajar e dirigir um grupo de forma a atingir os resultados desejados, a alcançar metas estabelecidas. Então, gabarito reforçando, letra D. Vamos lá. Questão 2, também aqui já na nossa tela, também com o Instituto AOCP. Os 2 tipos de decisões, então a questão que envolve processo decisório, a primeira envolveu liderança, de acordo com o grau de familiaridade da organização com as situações. Quais são os 2 tipos de decisões? Programadas e não programadas, otimizadas e não otimizadas, estratégicas e operacionais, satisfatórias e maximizadas, ou individuais e coletivas. Então, vamos lá gabaritar mais uma questão, entender um pouquinho mais esse conteúdo. Vamos lá. Temos as decisões programadas e as não programadas. Então, o nosso gabarito está na tela, letra A. O que é que são as programadas? São decisões que envolvem situações rotineiras e familiares para a empresa, para a organização. Elas são tomadas com base em procedimentos e políticas protegidas previamente. Como essas situações ocorrem de maneira repetitiva, a organização pode criar abordagens padronizadas para lidar com elas de maneira eficiente e consistente. E o que é que são as decisões não programadas? São decisões que surgem em situações únicas ou complexas, que não têm precedentes na organização. Elas exigem um processo de tomada de decisão mais adaptativo e flexível, uma vez que não existe uma estrutura pré-estabelecida para lidar com essas situações. Decisões não programadas geralmente exigem uma análise mais profunda, consulta a várias fontes de informação e avaliação cuidadosa das opções disponíveis. Então, essa questão ajudou a gente a entender os 2 tipos de decisão, tá? E aprofundar-se um pouquinho mais em cada uma delas. Esse é o nosso objetivo. Não é só
encontrar alternativa, é revisar e entender um pouco mais o conteúdo. Questão 3, com a nossa querida e tão temida banca FGV. Na gestão da qualidade, processo fundamental para o sucesso de uma atividade e para sua execução adequada, é de grande utilidade o uso de ferramentas específicas. Entre essas ferramentas, a gente destaca o ciclo PDCA, que tem que estar dentro do seu projeto de estudo. Né? Sobre o ciclo PDCA, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A. É um método interativo de melhoria, consiste na execução de 4 passos relacionados, é definido como um esforço único e limitado no tempo, desenvolve ações corretivas após a verificação de erros, estabelece objetivos e metas durante a etapa do planejamento. Então, somente uma dessa alternativa não tem nada a ver com o ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA, planejar, né? To plan, to do, to check, to act, né? Planejar, executar, verificar e agir é um método interativo de melhoria contínua que envolve a repetição cíclica das etapas. Não é um esforço único, nada de esforço único e limitado no tempo, mas sim um processo contínuo e interativo que visa aperfeiçoar constantemente os processos, os produtos ou os serviços. Então, o que temos na letra C nada tem a ver com ciclo, né, PDCA, por isso mesmo é o nosso gabarito, está na tela. Vamos lá, continuar nossa caminhada, serão 6 questões. Questão 4, mais uma com a FGV. Zé Roberto, proprietário de uma famosa franquia de chocolates, resolveu se afastar da gerência de sua loja para passar mais tempo com sua família. Para substituí-lo no cargo de gerente, Zé Roberto decidiu colocar o Vitor, por ser um funcionário com iniciativa, integridade, determinação e autoconfiança. Com base nas teorias acerca de liderança, é possível considerar que Zé Roberto utilizou para a escolha do funcionário qual teoria? Situacional, laissez-faire, da grade gerencial, dos traços de lideranças ou da liderança contingencial. Então, o que foi que o Zé Roberto utilizou aqui, né? Já que ele viu algumas características importantes do Vitor, como iniciativa, integridade, determinação e autoconfiança. Vamos lá. Foi a teoria, tá, dos traços de liderança, letra D, né, que certos traços ou características pessoais são inerentes aos líderes eficazes. Nesse caso, o Zé Roberto selecionou o Vitor, né, com base em traços que ele considerava importantes, né, para a função de gerente, como iniciativa, integridade, determinação e autoconfiança. No entanto, é importante observar que a escolha de um líder ou gerente não é determinada apenas por traços pessoais. Outros fatores, como a situação, o contexto e as habilidades de gestão, também desempenham um papel importante na eficácia da liderança. Mas aqui, no que a gente viu, o Zé Roberto utilizou a teoria dos traços de liderança. Vamos lá? Penúltima questão, também com a FGV. Um executivo de determinada empresa é responsável pelo planejamento das ações dessa organização. Ao desenvolver esses planos, ele elabora análises amplas, né, sobre o contexto e o ambiente de atuação da organização de forma ampla, com forte orientação externa e de longo prazo, buscando objetivos gerais e genéricos. Esta estrutura de planejamento é caracterizada como nível tático, top-down, operacional, estratégico ou horizontal. Planejamento de longo prazo. Isso aqui já mata a nossa questão, né? A descrição dada se encaixa na definição de planejamento estratégico. Gabarito letra D. O planejamento estratégico é o processo pelo qual uma organização define seus objetivos de longo prazo e ações para alcançá-los. Ele envolve uma análise profunda do ambiente externo e interno da organização, levando em consideração fatores como tendências de mercado, concorrência, recurso disponível e as capacidades próprias da empresa. Além disso, o planejamento estratégico é caracterizado por definir metas gerais e genéricas que orientam as atividades de toda a organização. Então, gabarito, letra D. Você vai anotando que tu está pisando na bola para revisar.
Última questão com a banca Selecom. Os fatores higiênicos e motivacionais, que orientam o comportamento das pessoas, formam a teoria dos dois fatores desenvolvida por Frederick Herzberg. Então aqui a gente está falando de teorias da motivação. Segundo esse autor, os fatores higiênicos previnem a insatisfação, porém não de forma suficiente para provocar satisfação. Faz parte dos fatores higiênicos: status, salário, autonomia, realização profissional, o reconhecimento do trabalho. Fator higiênico. Vamos lá. A teoria dos dois fatores de Herzberg sugere que existem dois tipos distintos de fatores que influenciam o comportamento e a satisfação do ambiente de trabalho, que são os higiênicos e os motivacionais. Os higiênicos, que é o que está sendo cobrado aqui, são aqueles que estão relacionados ao ambiente de trabalho e às condições que podem levar à insatisfação, caso sejam inadequados. No entanto, mesmo quando esses fatores são satisfatórios, os higiênicos, eles não necessariamente levam à satisfação. Um exemplo de fator higiênico é o salário, olha aí, gabarito letra B. Um salário insatisfatório, ele causa insatisfação entre os funcionários, mas o aumento no salário não vai garantir automaticamente que os funcionários estejam motivados e satisfeitos. As greves aí por melhoria salarial, que ocorrem em algumas categorias anualmente, são um exemplo disso. Provam que o salário é um fator higiênico. Ok? Então, nosso simulado está aqui finalizado. Vou aguardar o seu feedback, o seu retorno, para eu continuar postando ou não esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, agente administrativo, auxiliar administrativo, resolvemos aqui 6 questões envolvendo a administração geral. Aquele abraço, valeu!